Fala galera, Fábio Grande House aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre passive voice, ok? Voz passiva. Quando que a gente usa essa passive voice e o que seria essa passive voice, tá? A voz passiva, ela é usada quando a gente quer demonstrar interesse pela pessoa, pelo objeto, normalmente que sofre a ação ou que sofreu a ação, né? E não em quem fez a ação. A gente também vai usar quando a gente não sabe ou por algum motivo, razão ou circunstância, a gente não quer falar quem fez a ação, mas a gente precisa falar, né, o que aconteceu com o objeto ou com alguma outra pessoa. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, exemplo, ó, vamos lá, em português primeiro. Todos os cookies foram comidos. Todos os cookies foram comidos. Tá vendo? A gente está usando aqui o comidos, seria no particípio do passado, e a gente está expressando a ideia, demonstrando interesse pelos cookies. Os cookies foram comidos. Quem comeu não importa. O problema é o fato de que não tem mais cookie. Alguém comeu todos os cookies. Deu para entender? De boa? Let's see some more examples in English now. Vamos ver mais alguns exemplos, mas agora em inglês, tá? Então olha só. I noticed that a window had been left open. Eu notei que a janela foi deixada aberta. Então, ó, eu estou demonstrando interesse pela janela, porque a janela foi deixada aberta. Quem deixou a janela aberta? Não importa. Ou eu não quero falar, ou eu não posso falar, vai saber, né? Tudo bem? One more example. Every year, thousands of people are killed on our roads. Todos os anos, milhares de pessoas são mortas nas nossas estradas, nas nossas rodovias. Mais uma vez, eu estou demonstrando o interesse pelas pessoas que são mortas nas estradas. Quem faz isso? Nesse caso, novamente, ou eu não sei, ou não importa, ou eu não posso falar, ok? All the cookies have been eaten. Todos os cookies foram comidos. Aí, ó, tinha falado esta frasezinha de exemplo no início em português, agora coloquei ela em inglês para vocês. Né? Mais uma vez, eu estou demonstrando interesses nos cookies. Eu não estou demonstrando interesse, tá, em saber quem fez aí a ação de comer, ou eu não posso falar, ou eu simplesmente não sei quem comeu os cookies e agora não tem mais cookies. Deu para entender? Tranquilo? Tudo bem. Uma outra coisa legal aí para entender, tá? Normalmente a gente acaba também adaptando um pouquinho aí, né, essa questão de voz passiva e ativa para deixar o texto um pouco mais culto. Então, às vezes eu posso usar a voz passiva para deixar o texto mais culto e eu posso passar a voz passiva para a voz ativa, né, colocando foco aí de fato, né, no sujeito, quando eu quero simplificar aí, tá, a leitura ou deixar o texto mais simples, tá? Mas você não falou que muitas vezes a gente usa isso para não falar quem fez, porque o foco, né, o interesse está no objeto ou na pessoa que sofre a ação? Sim, mas a gente pode usar uma palavrinha mágica que chama by, by, isso mesmo, by. Então, quando eu quero, por exemplo, né, indicar ou determinar quem realizou a ação. Eu sei quem fez a ação, por exemplo, mas mesmo assim, eu quero manter a voz passiva e falar quem fez a ação, eu vou ter que usar o BY. Lembrando que é sempre recomendado você mudar para a voz ativa que fica mais fácil, né? Para você poder colocar ali o sujeito realizando a ação normalmente, tá? Mas você pode sim, tá? Colocar aí, né, na voz passiva quem realizou a ação, se você só quiser citar ou simplesmente acha importante, né, dar aí, né, uma ênfase a quem fez a ação, né? Simplesmente nomear aí, né, o nome do bendito ali que tá pedindo aí e fez a ação, entendeu? Tipo, eu quero colocar na voz passiva mesmo, mas eu quero colocar quem fez a ação. Aí você pode sim usar, utilizar. Ah, mas você falou que fica mais formal? Fica, e você pode usar, mas para entender fica muito mais simples quando você coloca na ativa. Beleza? Tudo bem? Mas vamos dar um exemplo então, né? Na voz passiva, citando, colocando, determinando, né, o nosso amiguinho aí que fez a ação. Exemplo, tá? A Hard Day's Night was written by the Beatles. Então, a música Hard Day's Night, ela foi escrita pelos Beatles. Então, by the Beatles. Então, by BY, coloca o nominho lá. Nesse caso, a banda dos Beatles, tá? Mas, como eu disse, fica muito mais fácil você falar assim, The Beatles wrote A Hard Day's Night. It's easier, it's much easier than... It's much easier. Yeah, it's much easier, isn't it? Mas, one more example. Mais um exemplo.
The movie E.T. was directed by Spielberg. O filme E.T. foi dirigido por Spielberg. Mas fica muito mais fácil colocar lá. Spielberg directed the movie E.T. It's much easier to understand, isn't it? É muito mais fácil para entender, não é? Né? Tipo, né? Mas aí fica a sua, né, vontade ou, de certa forma, a sua necessidade de escrever mais formalmente ou uma coisa que não deixa de ser formal, também se você escrever usando a gramática certinho, mas mais fácil de entender, né? Lógico que quem gosta de escrever mais rebuscado vai acabar optando pela primeira opção, tá? Vamos mais uma frasezinha para fixar legal isso aí, ó. This house was built by my father. Essa casa foi construída pelo meu pai. Meu papai construiu a casa. Agora fica muito mais fácil. It's much easier say. My father built this house. Meu pai construiu essa casa. Não fica? Galera, isso é para vocês terem uma ideia específica. A gente vai colocar tanto no arquivo para download, quanto eu vou colocar aqui para vocês agora, para vocês verem aqui do ladinho, ó, tá? Ah, até fazer assim, ó, para ficar... Tá vendo aí? Tá vendo? Legal. Porque tem uma tabelinha para você seguir, tá? Como assim tem uma tabelinha para seguir? Quando você vai formar a voz passiva, você tem que seguir aí, né, algumas regras, tá? Mas como assim que algumas regras? Vou dar um exemplo para vocês, ó. Se eu falo assim, uma frase específica que está usando um tempo gramatical específico, você vai ter que passar para um outro tempo gramatical específico que é relativo com o primeiro. Simplificando, presta atenção aqui. Você precisa sempre lembrar do seguinte, quando a gente vai falar a voz passiva, você vai ter que manter, tá, o que você faria na voz ativa com relação a tempo verbal, porém você precisa transformar na voz passiva, mantendo o tempo verbal presente, passado e futuro, mas com o verbo to be, e lembrando de colocar o verbo em questão sempre na terceira coluninha do passado, ou seja, no particípio do passado, tá? Então, para você entender um pouco melhor, eu vou dar alguns exemplos, tentando exemplificar isso com relação ao tempo gramatical. Mas note que mesmo mantendo o tempo gramatical, quando eu tiro da voz ativa, passo para passiva, eu vou precisar, em todas elas na voz passiva, prestar atenção no tempo verbal, para copiar esse tempo verbal, mas lembrando que eu tenho que passar com o verbo to be, mais o verbinho da terceira coluna para adaptar isso aí, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês agora, presta atenção. Vamos lá para alguns exemplos. Como que eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que fazer da seguinte forma, eu tenho que olhar o tempo gramatical que eu tenho na voz ativa, para manter esse mesmo tempo verbal quando eu passo para a voz passiva, mas lembrando que na voz passiva eu vou ter que formar toda a estrutura em cima do verbo to be mais o verbo de ação na terceira coluna, ou seja, no particípio do passado. Então, um exemplo, se eu tenho uma frase no presente, como Paul paints the house, ó, Paul pinta a casa, tá? Ó, paints the house é presente, é simple present. Quando eu passar para a voz passiva, vai ficar The house is painted by Paul. A casa é pintada pelo Paul. Ó. Esse is, presente simples, painted, terceira coluna do verbo paint, ou seja, pintada, ok? Sim, the house is painted by Paul. A casa é pintada pelo Paul, tá? Se eu for pegar um exemplo no passado simples, olha só. Paul painted the house. O Paul pintou a casa. Quando eu for passar para a voz passiva, vai ficar The house was painted by Paul. Por quê? Agora eu tenho que passar o verbo to be para o tempo verbal da primeira frase que eu vi ali. Nesse caso, a primeira frase que eu vi na voz ativa está falando painted, pintou. Então eu vou fazer was mais a terceira coluna do verbo de ação. Nesse caso, was painted. Então, the house was painted by Paul. A casa foi pintada pelo Paul. Um exemplo no futuro agora para vocês com o Mil, tá? Ó. Paul will paint the house. Paul will paint the house. So, olha só, vai ficar The house will be painted by Paul. Então, o Paul irá pintar a casa. Isso é a voz ativa. Na passiva vai ficar a casa será pintada pelo Paul. Então, ó, will be, será, certo? Will be, será, painted, terceira coluninha, again, de novo. Então, eu sempre preciso prestar muita atenção nessa estrutura
consultando sempre a voz ativa para entender qual que é o tempo verbal para eu poder fazer bonitinho aí a minha voz passiva, tá? A gente vai colocar para vocês aí no arquivo uma tabelinha bonitinho com vários exemplos para vocês conseguirem fixar isso melhor. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato aí com a gente, pode deixar nos comentários, tá? A gente vai ter todo o prazer do mundo em, né, atender vocês aí. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, é só prestar atenção e, de fato, muitas vezes precisa consultar. Então, se você está escrevendo alguma coisa, ou está respondendo alguma coisa, ou está estudando alguma coisa, você precisa, de fato, ler, né? Não tem outro jeito, tá bom? Mas qualquer coisa, só mandar mensagem pra gente que a gente vai ter o maior prazer em responder, em tirar dúvidas e qualquer coisa desse tipo, tá bom? Pessoal, fica ligado aí no canal, tem bastante coisa bacana vindo, tanto né, de aulas quanto de tech, beleza? Se vocês quiserem algum tema específico de aula, né, que a gente fale sobre algum assunto específico para vocês, manda também nos comentários que a gente vai fazer o possível para gravar isso quanto antes e disponibilizar aí para vocês, tá bom? Pessoal, dá o seu joinha, compartilha o vídeo que ajuda muito a gente aqui, segue o canal que ajuda ainda mais e qualquer coisa, como eu falei, só mandar mensagem. Pessoal, beleza? Valeu galera, abraço, até a próxima, tchau, tchau!